Olá, tudo bem com você? A proposta de hoje é a gente fazer uma reflexão sobre as nossas relações amorosas e a maneira que a gente enxerga o amor e essas relações. Na nossa cultura, nós fomos muito criados a responsabilizar os outros pelos problemas que a gente tem, né? E a gente esquece de olhar para a autorresponsabilidade. Quando a gente fala em amor, em relações, na verdade, todas as relações, né? Sejam familiares, seja com pai, com filho, com marido, com filha, com esposa, não importa. Nossas relações. Só que toda relação é feita no mínimo de dois, né? Onde metade da responsabilidade do que acontece de bom é de cada um e o que acontece de ruim também é de cada um. A ideia hoje não é olhar para o erro que o outro comete, mas para a nossa capacidade de aprender a olhar quais são os erros que a gente comete, quais são as falhas, quais são as coisas que a gente faz que impedem que esses relacionamentos que a gente se propõe sejam mais saudáveis, né? Em especial as relações amorosas, afetivas. Com o passar dos dias e muito estudo e muito aprofundamento, eu tenho feito reflexões e eu percebo que justamente pelo fato da gente acusar o outro daquilo que não tá dando certo, a gente passa a não ter responsabilidade sobre a parte que nós não estamos fazendo. E não existe um problema numa relação que não compita as duas partes, né? Então, muitas vezes, ao olhar para o outro, a gente não cresce e ainda destrói a relação, porque a gente está sempre armado e na defensiva em relação ao outro. Isso leva a distanciamento, a falta de diálogo, a falta de carinho, e aí a relação vai minando. E muitas vezes, dependendo do momento que a gente está vivendo, ela não sobrevive para a relação continuar. A grande vantagem dessa história é que o amor que a gente ama sempre é nosso, então a gente não perde a capacidade de amar. Mas para a gente amar novamente a mesma pessoa ou uma nova pessoa, é muito importante que a gente reveja a nossa parte, né, na relação, né? Então, muitas vezes, por exemplo, que eu tô acusando o outro e não tô olhando para mim, eu não estou olhando para aquilo que me leva a agir da maneira que eu estou agindo na relação. O que me mantém nessa relação? Qual é a parte não saudável que me mantém cometendo os mesmos erros na relação? Eu olho qual é o motivo, além do amor, que me faz estar com essa pessoa, né? O que eu abro mão de mim para estar com essa pessoa? E por que eu abro mão? É por minha causa ou é por causa da outra pessoa? Muitas vezes, cuidar da família, cuidar do outro, é uma excelente desculpa para a gente não olhar para os nossos medos, para as nossas dificuldades, para as nossas feridas, né? Muitas vezes, cuidar do outro, eu não estou dizendo que não haja amor. Há, mas ali no nosso inconsciente também tem uma questão de não ter que batalhar pela própria vida. Quando eu cuido só do outro, eu não cuido de mim. E aí, quando eu não cuido de mim, eu começo a desagradar naturalmente o outro, né? E mais uma vez, isso faz com que as relações comecem a ficar doentias. Cuidar do outro é reciprocidade. Cuidar do outro é quando isso vai e volta. E é quando é único e exclusivamente pelo querer bem, pelo amar, pelo amor, né? Sou super a favor das pessoas se cuidarem, eu falo disso em todos os meus vídeos, mas não existe cuidar do outro sem autocuidado. No momento em que eu valorizo o outro mais do que eu valorizo a mim, eu começo a deixar de existir na relação. E quando eu paro de existir na relação, para de haver troca. Se não houver uma troca mútua o tempo todo, a relação não se nutre. E aquilo que existe na natureza que não é nutrido, morre. Naturalmente, a relação fica fadada ao fracasso. Então, é muito importante eu ir pesquisar na minha vida o que me leva a determinados comportamentos. Ou então, ao contrário, sou uma mulher
supostamente agressiva, não cuido nada do outro, né? Não me dou, não faço a minha entrega, só exijo, né? O que tem por trás desse comportamento? Aonde a gente aprendeu esse modelo? O que aconteceu lá atrás, na minha infância, no meu passado? Qual é a história amorosa dos meus pais? Qual é o modelo de amor que eu copiei, entre aspas, que eu conheço, que eu me baseei para desenvolver as minhas relações? Então, tanto a mulher, e eu tô falando agora especificamente das mulheres, mas isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Quando a mulher é excessivamente agressiva e não se doa, ou ela é exatamente o oposto, ela é totalmente Amélia e ela não se cuida, qualquer um desses extremos leva a não ter a nutrição. Então a gente assina o atestado de óbito do relacionamento. Mas eu fazia tudo por ele, eu fazia tudo que ele queria. E o que você queria? Qual era o seu interesse? Qual era o seu ganho? Aonde você cresceu nessa relação? Né? Ou ao contrário, eu não tenho tempo para isso, eu sou independente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, menos fazer uma entrega. Né? Estou falando de duas situações sem equilíbrio. Ninguém pode viver 100% pro outro. E também ninguém pode amar sem se amar. Ninguém pode cuidar sem se cuidar. Né? Então a proposta é só uma reflexão. Como você tem sido nos seus relacionamentos? Que tipo de entrega você tem feito? Qual é o seu modelo primordial de relação amorosa? Né? Onde está a parte em que você compete com seu parceiro, com a sua parceira? Onde está a parte que você sente que tem que ganhar? E numa relação, quando entra nessa queda de braços, qualquer um que ganha, perde, porque a relação perde. Então, onde está você? Vamos novamente fazer esse movimento de parar de olhar para fora e acusar e olhar para dentro com muito amor, com muita autorresponsabilidade, com muito carinho por si mesmo, para encontrar aonde eu não estou nutrindo ou estou nutrindo excessivamente a ponto de sufocar o outro. Porque quando eu fico me doando e eu cobro que o outro faça igual, eu não estou me doando. Isso é uma relação com fatura. Eu te dou, então você tem que me dar. Né? Que carência está por trás disso? Né? Quando você se relaciona e para de ter uma vida sua, pessoal, seja profissional, seja com amigos, quando você deixa de existir para essa relação existir, qual é o seu ganho? Não ter que encarar o mundo? Não ter que se sustentar? Não ter que pôr a cara para bater na vida? São reflexões. Não tem nenhuma afirmação aqui. E ao contrário também. Quando você não tem tempo para quem você diz que ama, aonde foi parar o seu amor? Né? Aonde você foi tão ferido ou ferida que você não confia, que você não entrega. Está sempre ocupado demais para olhar para si. Está sempre ocupado demais para olhar para o outro. Então, o amor merece muito mais que isso. O amor é um presente sagrado, gratuito. Uma das poucas coisas gratuitas que a gente ainda tem nesse mundo. E é ele que muda o mundo. Muitas vezes essas relações, os namoros, se tornam casamentos e se tornam famílias, né? Vem filhos. E aí de que forma eu vou nutrir esses filhos? Sufocando eles com a minha presença? Ou ajudando eles a ser independentes? Ou sendo ausente, totalmente narcisista, fazendo ele viver em prol da minha necessidade? Então a proposta desse vídeo é como você está vendo o seu amor por si mesmo e pelo outro. Quanto você está se doando, como você está se doando. É só uma reflexão. A conclusão é de cada um. Estou te convidando a refletir sobre isso. Vem comigo?